esperar um pouquinho para ver se vocês conseguem aí fazer a leitura, porque nós só temos 4 respostas. Vocês estão conseguindo ler o QR Code? Sim? Para a gente ir ganhando tempo, como eu falei, né, não existe certo ou errado, mas a gente vai entender um pouquinho mais sobre o que significa o direito das mulheres, né? A maioria aqui entende que é a dignidade e o valor que Deus nos deu desde a criação, né? Algumas também entendem que são leis e proteções que temos no nosso país. Então, vamos aprofundar aqui um pouquinho mais. Quando a pastora Luana falou para mim, vamos falar sobre o direito das mulheres, a primeira coisa que eu pensei é, falar de direito das mulheres? Para quê? Pensei, brinquei com ela, falei, acho que eu sou machista, não sei se é machista ou feminista, porque para mim é tudo igual. Até mesmo porque a lei e a Bíblia, ela nos garante isso, né? Então, assim, se a gente vai falar de direito, a gente não tem como não falar de legislação, né? Então, a gente começa falando da maior lei que a gente tem no nosso país, que é a Constituição Federal. A Constituição Federal, pensa nela como um mapa de regras que rege o país, né? Ela é a maior lei que a gente tem no nosso país e nenhuma outra lei publicada ela pode ir contra o que está escrito na nossa Constituição Federal. Ela é o que garante que todos, sem distinção de gênero, de sexo, que todas as pessoas tenham o mesmo direito e a mesma justiça. E dentro da Constituição Federal, eu queria destacar aqui 2 artigos em especial. O primeiro é o artigo 5º, que ele fala assim: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. E o segundo artigo que eu quero trazer, que eu separei, é o artigo 226, lá no parágrafo 5º, que ele reforça que os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal, eles têm que ser exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. Então, se a nossa Constituição, que foi feita por homens, ela já estabelece essa igualdade entre o homem e a mulher, da onde vem essa ideia, né? Essa ideia é apenas uma invenção da nossa sociedade moderna? Ou será que o próprio Deus ele já estabeleceu isso desde o início, né? Então, para a gente responder isso, a gente precisa ir para a Bíblia. E aí ficou simples, porque logo no comecinho está escrito, né? Em Gênesis 1, 27 está: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Esse versículo ele nos mostra que homem e mulher foram criados à imagem de Deus, com a mesma dignidade, o mesmo valor, o mesmo propósito. Ou seja, o que a lei nos garante, ele é um princípio divino desde a criação. E aí a história fica um pouquinho mais interessante quando a gente vai um pouquinho mais para frente, em Gênesis 2:18, né? Que fala assim: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma ajudadora idônea. Quando a gente pensa em ajudadora, a primeira coisa que vem em mente é algo inferior, é algo menor. Só que a palavra ajudadora, auxiliadora, na Bíblia, ela vem do hebraico ezer, que ela significa um auxílio poderoso, ela significa algo muito forte, não é uma simples ajudadora. Inclusive, o próprio Deus, em algumas passagens na Bíblia, ele é chamado de ezer. Então, aqui ele nos mostra que a mulher ela não é uma assistente inferior ao homem. Ela é, sim, uma aliada estratégica. Ela é uma parceria, né, entre o homem e a mulher. Então, nós somos iguais, porém, com papéis diferentes. Então, é muito importante a gente entender. Estou nervosa, gente. Então,
Então, vamos lá, gente. Mas o que acontece? Né? A perfeição desse propósito original de Deus, ela foi distorcida pela entrada do pecado. Quando a nossa irmãzinha querida Eva, não só ela, né? Ela e Adão, quando eles pecaram, nesse momento, o que aconteceu? Não é que a igualdade entre o homem e a mulher ela foi perdida, mas a vivência na prática, ela deixou de ser vivida. Então, devido ao pecado, desde a época da queda, o homem e a mulher ele vem tentando reconquistar essa igualdade que Deus nos deu desde o princípio. Aqui em Gênesis 3,16, lá na segunda parte, quando Deus fala das consequências do pecado para Adão e Eva, ele fala assim, né? O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Algumas interpretações, eles falam que o desequilíbrio na relação entre o homem e a mulher, ele foi estabelecido aqui. E aí a situação que a gente tinha de igualdade entre o homem e a mulher, ele passa a ter uma relação de domínio do homem e aquela relação de igualdade não existe mais. A gente tem até alguns textos religiosos, né, quando eu estava pesquisando, tem no livro de Eclesiástico, que é um livro apócrifo, né, que é aqueles que não são considerados inspirados por Deus, mas lá naquele livro tinha uma passagem que falava: foi pela mulher que começou o pecado, e é por causa dela que todos morremos. E até hoje a gente sabe, aqui no Brasil a gente tem está muito avançado, mas em alguns países, até hoje os homens eles usam esses textos religiosos para dizer que a mulher é a culpada pelos males da humanidade e para subjugar a mulher. Mas o que a gente entende é que essa subjugação e essa descriminalização da mulher, ela não é um propósito de Deus. Ela é, sim, resultado da natureza pecaminosa do homem, né? E mesmo parecendo que a questão do direito das mulheres é um tema muito atual, desde a época lá no Velho Testamento, já na época da lei mosaica, ele já existia algumas proteções para as mulheres na lei de Moisés, que ela era incomum àquela época. E também a Bíblia ela nos mostra algumas mulheres, eu trouxe alguns exemplos de mulheres que se posicionaram com coragem e tiveram sua voz ouvida por Deus, né? Eu trouxe aqui alguns, eu não sei se todas conhecem essas histórias, né? Algumas acho que são mais conhecidas, mas a primeira que me chamou a atenção foi a das filhas de Zelofeade, né? Elas é um exemplo de como que Deus ouve a voz das mulheres, porque naquela época somente os homens tinham direito a herdar a terra. E quando o pai delas morreu, elas se viram sem o direito de herdar a terra. E aí, só que elas não se calaram. Elas foram até Moisés, até a liderança da época, e questionaram. Elas falaram: olha, a gente vai perder a história do meu pai se a gente não tiver direito à terra. E aí Moisés levou essa questão ao Senhor, e o Senhor reconheceu o pedido delas, né? E isso não garantiu só um direito para as filhas de Zelofeade, porque a partir daquele momento, a lei ela foi alterada para que quando um homem morresse e não tivesse filho homem, só filhas mulheres, que as mulheres também teriam direito a herdar a terra dos pais. Então, dali em diante, não só elas, como outras mulheres tiveram seu direito reconhecido. Isso nos mostra que Deus ele ouve a voz da mulher e age em favor dela. Ó, falaram assim, ó, depois de 5 minutos você para de tremer. Já passou 5, eu não parei ainda, gente. Vamos lá. A segunda história que eu quero trazer é a história de Débora, juíza. Acredito que todas já conhecem a história de Débora. Ela era a única juíza de Israel, então, naquela época de uma sociedade patriarcal, ela ocupava uma posição de honra, né? E Deus, naquela época, eles estavam num momento de crise em Israel, eles estavam sendo oprimidos pelo rei cananeu, né? E ela chamou o líder que era Balaque, e falou assim para ele: olha, junta o povo e vai lutar, porque Deus vai te dar a vitória. Aí ele hesitou. Ele falou: só vou se você for comigo. Aí ela falou: eu vou. Só que por conta disso, a vitória não vai ser sua. A honra da vitória vai ser de uma mulher. E aí
né, a profecia foi cumprida, eles ganharam a guerra. O general ele fugiu para uma tenda, né? E uma mulher, uma simples mulher, ela mata o general. E aí se cumpre a profecia de que quando o homem não age, né, ali, que a vitória foi feita por uma mulher, né? Na verdade, a honra da vitória foi por uma mulher. E aqui eu queria abrir um parênteses, né, sobre essa questão da igualdade. Para mim, a história de Débora, ela traz um exemplo assim perfeito sobre a questão de Deus ter nos feito iguais, porém com papéis distintos. Todos sabemos que na família, na sociedade, o homem ele tem papel de cabeça, de liderar, de proteger. Mas o que acontece quando o homem falha no seu papel? A mulher, ela pode ser chamada para agir. Com fé, com coragem, ela pode ir lá tomar a frente. E quando ela faz, Deus a honra. E de uma forma que nenhum outro homem poderia honrá-la, né? Só que, gente, o que eu estou falando aqui? Não estou falando que nós somos super heroínas, que é para a gente sair resolvendo tudo, que é para a gente sair achando que só nós podemos resolver, porque a mulher, ela tem um pouco disso de achar que só ela é capaz de resolver. Então, aí tem as sogras que vão lá na casa do filho, da filha que quer resolver o problema da briga do casal, né? Aí a Bíblia nos ensina a ter sabedoria, né? Calma, respira, faça igual eu, respira. E deixa eles construírem a história dele, né? É igual quando o homem, às vezes, ele não pode chegar num lugar, a mulher ela pode agir, mas não tomar o lugar do homem. Porque o papel da liderança, ele é do homem, ele não é da mulher. É a mesma coisa quando o homem está no navio, ele é o capitão, aí a mulher vai lá e fala assim, não, me dá aqui o leme e deixa que eu piloto. Não, você pode ir lá, você pode içar as velas, você pode ajudar, mas não tomar o lugar de autoridade que Deus deu ao homem, não à mulher. A nossa maior força, ela está na capacidade da gente discernir quando a gente tem que agir e quando a gente tem que impulsionar os nossos maridos a agir, né? Então, aqui eu peguei, inclusive, esse outro exemplo de Esther, que eu acho que fala, inclusive, um pouco sobre isso, né? Para quem conhece a história de Esther, ela era judia, ela se tornou rainha da Pérsia, porém o marido dela, o rei Assuero, ele não sabia da origem dela. E tinha um homem lá muito poderoso na época, que chamava Amã, que ele tinha uma implicância com o povo judeu e fez o rei assinar um decreto para matar todo o povo judeu. E aí o tio dela, que foi a origem da perseguição, que foi quem criou ela, que era Mardoqueu, ele entendeu que ela precisava fazer algo. E ela não foi no rei e falou, você tem que fazer isso. Ela primeiro orou, ela jejuou, ela convocou o povo dela para orar e para jejuar, e ela foi falar com o rei, porque Deus deu para ela sabedoria e estratégia para falar com o rei. Então, a história de Esther, ela nos mostra que a mulher, ela, como ajudadora, ela pode apoiar, ela pode influenciar. Então, mas assim, ela vai fazer com que o líder cumpra o seu papel. Ela não vai cumprir, ela não falou para o rei o que ele tinha que fazer. Ela simplesmente contou a história e o rei decidiu como ele iria agir. Então, assim, essas histórias dessas mulheres, elas mostram para a gente que essa luta pela questão de dignidade, por questão de justiça, ela não é recente. É uma luta que vem há muito tempo. Então, desde os tempos da Bíblia, as mulheres de fé se posicionaram e Deus as honrou. Essa luta pela dignidade, ela se intensificou, lógico, a partir do sacrifício de Cristo na cruz, e essa evolução ela vem até hoje ocorrendo, né? Que aí a gente traz um pouco para a nossa luta nos dias de hoje. Porque quando a gente olha para o nosso país, as mulheres elas também tiveram que tomar a frente para poder garantir os princípios de justiça dentro do nosso país. E um dos primeiros direitos que as mulheres conquistaram foi em 1932, que foi o direito ao voto. Então, antes disso, a voz das mulheres não era ouvida. Mas em 1932 foi garantido o direito de voz política às mulheres, né? Só que, depois disso, a gente entrou no período de ditadura militar. Meu marido falou que não posso falar mal da ditadura militar.
Mas eu falei, o Brasil retrocedeu na época da ditadura militar em relação aos direitos da mulher. Porque naquela época as mulheres elas eram vistas como inferior ao homem, elas eram restritas aos serviços domésticos. Mas nós tivemos muitas mulheres que não se calaram, elas bateram de frente com o sistema, elas foram lá, elas lutaram. Né? Elas foram para a briga. E graças à coragem dessas mulheres é que a gente teve a promulgação da nossa Constituição Federal, lá em 1988, né, que foi onde ficou consolidada a igualdade entre homens e mulheres. Então, hoje nós temos muitas leis defendendo o direito das mulheres, favorecendo as mulheres e restabelecendo, né, a igualdade da mulher. E a mais famosa, que todo mundo conhece, é a Lei Maria da Penha, né? E eu, particularmente, não conhecia a história da Lei Maria da Penha, porque a gente escuta falar muito da Lei Maria da Penha, mas eu não sabia da origem. E ela é a história de uma mulher, para quem não conhece, né, que ela sobreviveu a 2 tentativas de homicídio pelo marido. Ela conseguiu sobreviver, ela processou ele, porém, o caso dela se arrastou por 19 anos na justiça, e ele sempre conseguia escapar, ele sempre conseguia usar de recursos e manobras legais para se safar. Mas ela não se calou. Ela foi e denunciou o Brasil em uma corte internacional. E aí o Brasil foi condenado por negligência e omissão na tratativa com as mulheres. Então, inclusive por conta disso, a Lei Maria da Penha, ela é uma das maiores leis de proteção à mulher no mundo. Ela foi criada e escrita por mulheres, né, que conheciam de perto esse movimento feminista. E quando normalmente a gente fala da Lei Maria da Penha, a primeira coisa que todo mundo pensa é na violência física. Porém, a Lei Maria da Penha ela não trata só de violência física. Ela trata de 5 tipos de violência, assim, no principal da lei, né? Tem outros tópicos, mas o principal que ela trata é violência física, violência psicológica, violência sexual, violência patrimonial e violência moral. Eu vou trazer um pouquinho para vocês de cada uma. Eu confesso que quando eu comecei a estudar o tema, eu falei, eu mandei uma mensagem para a pastora Luana, eu falei, eu acho um tema um pouco pesado para trazer para a igreja, porque violência não é para acontecer dentro da igreja. E aí, só que conforme eu fui estudando, gente, a gente vai começando... Na verdade, Deus ele é muito perfeito, né? As coisas começam a vir até nós, né? Então, eu falei, bom, se o Senhor mandou, vamos falar sobre os tipos de violência, né? Então, assim, eu vou começar aqui pela violência física, que é aquela mais visível, né? A legislação ela fala, a violência física ela é entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal. Porém, a violência física, ela às vezes começa com coisas muito pequenas que as mulheres não enxergam. Às vezes é um empurrãozinho, é um puxão de cabelo, é um beliscão. Aí você acha que aquilo não tem importância. Só que daí em diante, as agressões começam a evoluir. Daqui a pouco ele está com um objeto, está com uma garrafa, um controle, um cinto, na intenção de te atingir. Ele só estava nervoso. Aí daqui a pouco, minhas irmãs, é o que a gente tem visto todos os dias na televisão. Meu marido ele trabalha na área da segurança. Ele trabalha numa região não tão grande, em Taboão da Serra. Ele fala para mim que todos os dias, sem exceção, existe uma agressão à mulher. Todos os dias, ele falou, todos os dias a gente faz boletim de ocorrência de agressão à mulher. E isso é muito sério, porque eles começam com essas pequenas agressões, daqui a pouco eles vão estar pegando a mulher pelo pescoço, estar socando. A gente viu vários casos na mídia ultimamente de homens agredindo a mulher, até ele chegar ao ponto de tirar a vida da mulher com armas de fogo, né, arma branca, que seja, até chegar ao sinal letal. E a questão da violência física é que ela não fica só na violência física. Ela vai muito além, porque a mulher ela começa a ter medo de sair, ela começa a ter medo de fazer qualquer coisa, porque ela acha que ela vai sofrer aquele tipo de violência física. Ela tem traumas,
né? Que vai a violência física, ela na verdade eu falei assim, nenhuma mulher que sofre violência física, ela já não sofreu a violência psicológica, né? E a mulher, ela tem vergonha de falar que ela está sofrendo isso, porque ela perdoa uma vez, ela perdoa duas, né? Dá para passar o vídeo aí, Marina? Eu vou colocar um vídeo, eu queria que vocês observassem esse vídeo. Dá para colocar o som? Dá para colocar o som? Eu venho, por meio desse vídeo, comunicar a toda a Irmandade que estão recebendo esse vídeo meu do meu esposo, que houve uma discussão entre eu e ele, mas é uma coisa que não é sempre que nós discutimos. Então, é uma fatalidade, porque nós estávamos dentro de um elevador, dentro de um prédio onde tinha câmera, e acabou ele se alterando, porque eu falei algo que irou muito ele, que eu não deveria ter falado. Então, quando eu estava escrevendo, estava pesquisando sobre violência psicológica, apareceu esse vídeo para mim. E, eu não sei se vocês perceberam, ela fala, né? Eu queria falar para a Irmandade, ela é uma irmã da congregação. Só que isso não acontece só dentro da congregação. Isso acontece assim dentro de muitas igrejas e ninguém sabe que está acontecendo isso dentro das igrejas. A gente acha que isso só acontece lá fora. Eu falo mais uma vez que Deus é perfeito, porque eu estava conversando com a minha prima e ela falou que foi encontrar uma amiga que não via há muitos anos, e essa amiga dela, inclusive, me mandou um áudio de 10 minutos. Ela é cristã, o marido era cristão, relatando todos os tipos de abuso que ela sofreu, né? E no áudio ela fala, né, que ela era cristã, e a igreja fala que a gente tem que perdoar 70 vezes 7. A igreja, ela dá liberdade para a gente separar quando há traição. E quando não há traição? Aí, só que eu acho que tudo tem, né? A gente aprende bastante aqui sobre casamento, né? E tudo tem um ponto, né? Tudo tem que ser reavaliado. Ela falou que depois foi para uma igreja, para uma outra igreja, né? Que o pastor orientou ela, né? Então, assim, a violência psicológica, eu acho que porque ela não deixa cicatrizes visíveis, ela deixa cicatrizes, né? Na verdade, marcas na mente, né? Que aí tem as psicólogas para falar que melhor do que eu. Eu acho que ela é uma das mais sofridas no nosso meio, no meio das mulheres. Porque muitas mulheres, eu já ouvi até pesquisando assim, mulheres, sede submissas aos vossos maridos como ao Senhor. Esse versículo ele é totalmente tirado do contexto para justificar o silêncio e a obediência cega da mulher. Principalmente que eu falo, quem é aqui da igreja, a gente não falta ensinamento sobre casamento. A gente tem que ser submissa ao nosso marido, sim, ele é a cabeça. Mas dentro de um relacionamento de respeito, dentro de um relacionamento que ele te trate, igual o versículo um pouquinho antes fala, o versículo um pouquinho depois fala, né? Marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, a submissão bíblica, ela não é sobre controle e dominação. Ela é sobre uma entrega e um respeito mútuo no relacionamento. Outra passagem também que é usada dentro da igreja é em Coríntios 13:7 fala: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E o restante lá do capítulo, né? O que fala?
O amor é paciente, ele é bondoso, ele não se inveja, não maltrata, ele não procura seus interesses, não guarda rancor. Então, gente, se está tendo violência dentro de uma relação, não é amor. Porque o amor de Deus, ele não maltrata, ele não humilha, ele não causa sofrimento. A submissão nunca é sinônimo de violência, porque Deus ele não aprova o abuso. Então, assim, alguns tipos de violência psicológica que a gente nem imagina, mas quando o homem fala lá, ai, você é burra, você não sabe fazer nada direito. Aí, ou então faz piadinhas de mau gosto, né, para os outros falando de você. Ou então quando ele tem atitudes grosseiras e fala assim, eu fiz isso para te proteger. Eu fiz isso porque eu te amo. Você me deve isso. Né? Ele coloca a infelicidade dele, quando o homem não sabe agir diferente, ele coloca a culpa na mulher, ele faz uma chantagem emocional com a mulher. Muitos, que eu acho que é uma das coisas mais perigosas que tem na violência psicológica, ele isola a mulher. Ele proíbe ela de trabalhar, ele proíbe ela de ir na igreja, ele proíbe ela de visitar os parentes. E aí, quando você se isola, você acha que ele é o seu único refúgio. Como é que você vai buscar ajuda? Porque você acha que a sua vida está limitada àquele homem. Ele começa a querer controlar tudo. Onde você foi? Que hora você foi? Não é que a gente não deve satisfação para os nossos maridos, mas sabe aquele controle excessivo? Pega o seu celular, começa a ver com quem você falou, começa a ver as suas redes sociais. Você aceitou alguém, você não aceitou. Sabe aquele controle excessivo que ele vem disfarçado de cuidado, ele vem disfarçado de ciúmes, porque isso não é ciúmes. Isso é violência psicológica. Quando o homem fala, aí ele usa a sua fé, às vezes, você é uma pecadora. Você é fraca na fé. Ele tenta minar a sua autoestima, ele tenta fazer com que você perca até a sua conexão espiritual. Você acaba se tornando dependente dele para tudo, achando que só ele pode validar quem você é. Então, assim, quando a mulher ela sofre esse tipo de violência, aí ela vem as questões de baixa autoestima, a perda de identidade, ela já nem sabe quem ela é, ela acha que ela é quem ele está falando que ela é. Ela começa a ter crise de ansiedade, a depressão, que já foi falado aqui, né, sobre essas consequências. Acho que a pastora Vanessa trouxe um pouco sobre isso, né? Então, gente, assim, a gente tem que tomar cuidado de não achar, não é ser mimizenta, né? Que o pessoal também tem, as pessoas levam tudo muito a ferro e fogo. Mas, assim, tomar um pouco de cuidado com certos comportamentos, né? A violência sexual. A violência sexual, quando eu comecei a ler, eu falei, violência sexual dentro do casamento? Mas ela existe, a violência sexual dentro do casamento. Sabe quando você se sente pressionada? Eu acredito que aqui ninguém sabe, mas quando a mulher se sente pressionada a fazer algo forçado na sua intimidade. Quando a mulher ela sente o direito de dizer não, mas o homem, pelo poder de domínio dele, ele força ela a fazer aquilo. Né? Às vezes a mulher está doente, ela está sem condições, ela está num esgotamento. Eu tinha colocado aqui cansada, aí quando a irmã falou sobre cansaço, eu falei, não vou falar sobre cansaço, porque as irmãs vão começar a usar isso como desculpa. Então, vou usar só a doença, né, gente? Porque, assim, tem situações, e a violência sexual, ela vai além, né? Quando o homem obriga a mulher a fazer um aborto, quando ele obriga a mulher a fazer uma esterilização, proibir ela de ter filhos, quando ele, às vezes, coloca, no mundo, né, gente, mas homens que querem colocar outra pessoa dentro da relação, isso tudo, ele é violência sexual. Eu acho que tudo que é forçado, tudo que a mulher ela se sente forçada a fazer, voltando, gente, não é, a gente tem que fazer nosso papel de mulher, mas eu ontem escutando, não vou falar de, mas tem um testemunho assim, né, de uma pessoa que falava assim, o marido dela chegava todo sujo, nem tomava banho e obrigava ela a ter relação com ele. É esse tipo de coisa, assim, que às vezes tem que ter um certo zelo, né? E aí, aqui, para mim, a violência sexual, a lei,
quando eu fui pesquisar na Bíblia sobre violência sexual, eu confesso que eu fiquei um pouco chocada. Quando eu fui olhar lá em Deuteronômios, no Deuteronômios 22, 28 e 29, que fala das leis da castidade do casamento, está escrito assim, ó: se um homem se encontrar com uma moça sem compromisso de casamento e a violentar e eles foram descobertos, ele pagará ao pai da moça 50 peças de prata e terá que casar-se com a moça, pois a violentou. Jamais poderá divorciar-se dela. Aí você imagina você ter que casar com seu agressor. Eu falei, Senhor, obrigada pela tua graça para as mulheres de hoje, né? Mas na lei do Antigo Testamento, dentro daquela sociedade, era uma forma de proteger as mulheres, porque as mulheres naquela época elas dependiam dos homens. Então a lei, ela de alguma forma achava que estava protegendo as mulheres. Mas com a graça de Cristo ela vai além de uma simples proteção. Porque Cristo, ele nos devolve a identidade de filha amada, de filha cuidada, que a gente tem o mesmo cuidado que o homem tem, que ele quer que nós tenhamos com ele, a gente também tem que ter, né? E mais um outro tipo de violência, passei demais. A violência patrimonial. Quando o homem, por exemplo, proíbe a mulher de trabalhar, ele pega o dinheiro e, por exemplo, fala assim, ela quer comprar um absorvente, ela tem que pedir dinheiro para o marido. Isso é violência patrimonial. Se ele pega as coisas dela, os documentos dela, RG, passaporte, rasga, esconde, com o intuito de não deixar ela fazer, às vezes, um curso, com o intuito de não deixar ela viajar, isso é violência patrimonial. E o homem, às vezes, ele faz isso como uma forma de punir ela para que ela fique totalmente dependente dele. E tirar o carro da mulher para ela não poder sair, tirar o cartão. Então, os maridos são obrigados a dar o cartão para a gente usar. E a questão da violência patrimonial, ela não acaba no casamento, porque às vezes você acha que você vai se dar, ele não deixa fazer nada, eu vou sair desse casamento. E aí a mulher vai lá e separa. E aí, uma pincelada rápida aqui no Brasil, a gente tem 3 regimes de separação, né? Que é a comunhão parcial de bem, que você divide só o patrimônio que foi adquirido durante o casamento, então o que você tinha antes, cada um permanece com o seu, que é o regime mais comum no Brasil usado. Nós temos a comunhão universal, que tudo que eles têm vira dos dois, né? Então, é dividido tudo, no caso de uma separação. E tem a separação total de bens, que cada um cuida do que é seu. A questão é que muitos homens, durante o casamento, eles ocultam os bens, eles vão lá, colocam os bens no nome de terceiros. E aí, quando vai chegar a hora da separação, a mulher não recebe a parte que é devida para ela por lei. Porque, às vezes, o homem acha assim, eu que trabalho, ela é dona de casa. Mas, para a mulher ser dona de casa, é um comum acordo entre os dois. Então, para ele poder trabalhar, a mulher está fazendo o papel dela em casa. Então, quando chega a parte da separação, ela também tem direito ao que ele construiu. Tem homens que não deixam a mulher saber o quanto ele ganha. Eu acho isso muito estranho. Só que, assim, no caso de divórcio, existe uma situação que muitas mulheres, inclusive, não sabem, que a mulher ela pode ter direito a uma pensão alimentícia se ela se separar. Porque... Não estou falando para ninguém separar, tá, gente? É porque, às vezes, tem mulheres que elas passaram a vida inteira dedicada à família, elas não construíram uma carreira. Tem mulheres que já estão em idade avançada, que elas não têm como voltar ao trabalho. Tem mulheres que estão, às vezes, com doenças que não têm como trabalhar e o homem vai lá e abandona ela. Aí, nesses casos, o juiz, embora na separação cada um segue a sua vida, mas nesses casos não. A lei ela garante que a mulher ela seja protegida financeiramente nessa questão, né? Uma outra situação que é muito interessante, que acontece muito, às vezes eles se separam e têm filhos. E aí o homem vai lá, casa de novo e vai construindo um patrimônio. Aí você vê que o homem está lá, gastando, construindo riquezas, mas ele não tem dinheiro para pagar a pensão dos filhos.
Aí, quando a mulher vai lá penhorar, entrar com a penhora, né, que é judicialmente requerer a pensão dos filhos, ele não tem nada no nome dele, porque ele colocou tudo no nome da esposa. Hoje, a nossa lei ela já reconhece que, se os bens forem colocados no nome da esposa na constância do casamento, mesmo no nome dela, os bens dela podem ser penhorados para pagar a pensão dos filhos. Inclusive aqui, eu falo assim, como o Brasil está muito avançado em legislação. Eu tenho uma amiga que mora nos Estados Unidos. O marido dela tinha um sócio, eles tinham uma empresa lá, né? E eles tinham um sócio e metade da empresa era de cada um. Minha amiga é casada, né? Com ele tem 2 filhos. E o sócio dele também era casado e tinha 2 filhos. E esse homem estava com câncer. E ele morreu. E quando ele morreu, o contrato da empresa dava 100% da empresa para o sócio, que era o marido da minha amiga. Ou seja, ele deixou a mulher absolutamente sem nada. Já era um relacionamento, eu já conhecia, eles eram um relacionamento abusivo, tudo. Mas, assim, para vocês terem ideia, essa mulher ela não tinha acesso ao celular do marido. O ano passado, ele comprou uma casa e financiou em 30 anos. Ele comprou um carro novo para ele e deixou lá financiado em sei lá quantas parcelas. E assim, essa mulher assim, ela tem muita sorte, porque esse marido da minha amiga, ele falou, eu não vou te deixar na mão, a empresa é minha, mas eu vou te pagar um salário por mês. Né? E ele está pagando um salário para ela, garantiu já a faculdade dos filhos dela, coisa que ele não pensou, o marido dela não pensou. Aqui no Brasil, se fosse aqui no Brasil, isso pode acontecer, da empresa ir 100% para o outro sócio. Só que o sócio que fica com toda a empresa, ele é obrigado a indenizar a família de quem faleceu. Então, a nossa lei, eu fico pensando, os Estados Unidos é primeiro mundo, mas nós estamos à frente, porque essa mulher ficou totalmente desamparada. E é nítido que, fora as dívidas que ele deixou, né, é nítido que essa mulher sofreu de violência patrimonial. Né? E a hora passa. E também o último tipo de violência tratada lá é a violência moral. Né? Aquela história que o homem, às vezes, sai inventando mentiras sobre a mulher para desvalorizar ela, para as pessoas perderem respeito por ela. Tem homens que chegam a inventar que a mulher está traindo. Eu não sei quem ele acha que está ofendendo mais, se é ele, se é ela, mas, enfim. E assim, só que qual é o problema? Ele começa a inventar tanta história sobre aquela mulher que ela vai se isolando de uma forma que ela acha que ninguém mais respeita ela, porque até ela começa a duvidar dela mesma. Então, a violência moral, ela é perigosa, porque, assim, é ele falar da mulher, fazer falsas acusações, divulgar fotos, coisas íntimas deles, fazer humilhação da mulher. Às vezes, tem homem que tem umas brincadeirinhas desnecessárias, né? Fala com a mulher de uma forma que não deveria, né? Que não deveria. E, às vezes, eles não enxergam que isso tudo caracteriza um tipo de violência moral. Além da Lei Maria da Penha, eu peguei mais algumas leis, mas eu não vou detalhar cada uma, tá? Elas são muito focadas na violência e tudo. Tem uma delas aqui só que eu quero trazer, que é a Lei do Acompanhante, que eu também não sei se todas sabem, mas eu acho ela muito interessante, que é a questão da mulher ter direito a um acompanhante nos hospitais. Porque eu lembro que faz tempo que eu não vou no hospital, mas antigamente a mulher chegava no hospital, não pode entrar ninguém, só entra a pessoa, principalmente no SUS, né, que você tem um tratamento, mas não pode entrar. Só vai entrar a mulher. E não, é um direito garantido por lei a mulher ter um acompanhante. Seja numa simples consulta, seja num procedimento, que antigamente só podia também no parto, se eu não me engano. Mas se for um procedimento simples, e se a mulher for fazer um procedimento que tem anestesia, e ela não esteja com acompanhante, o hospital é obrigado a indicar uma acompanhante do sexo feminino para a mulher para fazer aquele procedimento. A gente escutou muitos casos de violência de médicos e tudo, né? Então, eu acho que aqui a gente tem mais uma vitória na questão do direito das mulheres, né? Bom, eu sinceramente espero que aqui não se aplique para ninguém. Né? Eu trouxe assim, algumas orientações práticas, porque assim, a gente falou da violência, do tipo de violência que existe, mas
tá, e o que eu faço se eu estiver sofrendo algum desses tipos de violência, né? Então, assim, bem rapidamente, no caso de violência física, a sua vida é o bem maior. Fuja, vai para um lugar seguro, procure proteção, vai para a casa de um amigo, vai para a casa de um parente, né? Se você tiver num risco iminente de violência, mas se você já sofreu a violência, vai para um hospital, trata os seus ferimentos, documenta essa agressão, porque um relatório médico é uma prova, né, para que se você precisar fazer um boletim de ocorrência, até para que você possa ter uma medida protetiva, você precisa ter provas, né? A gente tem vários tipos de medidas protetivas, né, que é o afastamento do agressor, ele ser proibido de chegar perto da mulher. A gente sabe que, na prática, quando um homem chega nesse nível, é muito difícil ele seguir, né, ele obedecer às medidas protetivas, mas elas existem, e a lei está aí para a gente usar, né, para a gente solicitar, no caso de precisar, quando precisa uma medida protetiva. O caso da violência psicológica, ela é um pouco mais delicada porque a mulher ela precisa reconhecer o abuso que ela está sofrendo. Porque, às vezes, a mulher está sofrendo violência psicológica, mas ela acha que é cuidado, ela acha que é ciúmes, ela não acha que é um abuso, ela acha que é algum tipo de proteção. Então, assim, busca apoio emocional, terapia, né? Às vezes, procura um psicólogo ou conversa com um pastor. Está acontecendo isso? Será que é o que eu estou pensando, que às vezes a gente não consegue enxergar, né? Começa a tomar pequenas decisões por conta própria, sem ficar muito dependente do homem, para você ir se restabelecendo, né? No caso de violência sexual, quando eu leio, assim, eles falam assim, ó, não lave as evidências, não tome banho nem troca de roupa imediatamente após o ataque. Gente, aqui acho que não se aplica no caso de marido, né? Mas é que a violência doméstica, ela não ocorre só do homem, do marido. Ela pode ocorrer do pai, ela pode ocorrer do filho, de um neto, de um tio. Ela pode ocorrer de qualquer pessoa que esteja dentro do seu ambiente familiar. Então, eles falam que o ideal seria, né, no caso de uma mulher que sofre o tipo de violência sexual, você ir até o hospital, fazer um exame de corpo de delito, né? Procurar ajuda, também fazer o boletim de ocorrência. No caso de violência patrimonial, tenta ter a sua independência financeira, cria uma conta. Hoje é tão fácil criar conta digital, né, nesses bancos digitais. Guarda seus documentos separadinho. Vai tentando procurar sobre os seus direitos, né, sobre o que você teria direito, o que você não tem. Porque, assim, eu espero que aqui ninguém precise disso, como eu falei, mas às vezes você conhece alguém que esteja precisando desse tipo de ajuda, né? E às vezes você nem sabe o que orientar para ela. Por exemplo, no caso de violência moral, quando o homem fica difamando a mulher, calúnia, difamação, injúria é crime. Então, assim, fotografa, né, as coisas, tira print, né, do celular se ele te manda mensagens te agredindo, não discute, não entra no jogo, não reage às mentiras. Você tem que saber o seu valor, porque quando você vai discutir, você, na verdade, vai dar mais munição para ele, né? E, bom, em regra geral, para todos esses tipos de violência, o segredo é denunciar, procurar ajuda profissional e não se isolar, né? Aqui em São Paulo tem um aplicativo que chama SP Mulher Segura, que a mulher ela pode fazer o boletim de ocorrência online, ela não precisa nem ir até uma delegacia. E no caso dela ter uma medida protetiva, ele tem um botão de pânico, que se a mulher ela se sentir vulnerável, ela aperta o botão de pânico e a polícia é acionada, sem ela precisar falar nada, pela geolocalização dela, e a polícia vai até a mulher. Porque tem muitas mulheres com medidas protetivas, infelizmente, que continuam sendo agredidas. Eu achei muito interessante esse aplicativo para as mulheres que sofrem, né, esse tipo de problema. E a igreja, né, gente? A igreja ela tem que ser o nosso lugar de refúgio, de apoio. Se você está passando por algum tipo de problema, é um ato de coragem, de fé, buscar ajuda. As vítimas, elas não podem sentir vergonha, se isolar, achar que ela tem culpa. Vocês viram aquele vídeo da irmã da congregação? Ah, porque eu falei, eu provoquei. Não existe isso. Não existe isso, né? Aí aqui, gente, só que eu quero abrir um parênteses, que eu falo da questão de padrões. Porque assim, gente, eu não quero justificar a atitude de nenhum homem, mas para a gente avaliar algo aqui muito importante.
tem certas atitudes aqui, que acho que eu citei, que se encaixam em tipo de violência, que o homem não faz a menor ideia que ele está cometendo um tipo de violência. Porque ele simplesmente está repetindo padrões que foram ensinados para ele. Né? Ele via o pai dele tratando a mãe dele daquela forma. Principalmente os homens mais antigos, naquela época, o homem era o provedor, a mulher era a cuidadora, não tinha um diálogo sobre esse relacionamento de igualdade e de parceria. Né? Então, antes de alguém sair daqui falando, eu sofro violência em casa, eu vou me separar. Olha, gente, reflita, né? Procure entender os padrões, vê se ele está repetindo algum tipo de padrão, senta para conversar de forma clara e objetiva, né? Não é acusar, é educar, porque a gente está aqui aprendendo. Será que o homem aprendeu sobre isso? Há uma dica para os homens, né? Aprender um pouco sobre como a forma que eles tratam as mulheres, né? Então, assim, Deus, ele nos dá sabedoria para a gente também ser agente de mudança. Então, se a gente, ao invés de ir na força, mas ir na oração, no diálogo, se a gente, com paciência, com comunicação clara, a gente pode, né, quebrar esse padrão e Deus pode transformar esse relacionamento também. Eu sei que isso é um pouco polêmico, porque você fala uma mulher que está sendo agredida. Gente, quando chega a violência física, eu acho um pouco mais delicado. Mas essas violências mais psicológicas, emocionais, eu creio que pode ser mudado, sim. Eu acho que os homens podem aprender um pouco, né, sobre como tratar melhor as mulheres. Né? Aqui a gente tem bastante ensinamento, né, para os homens, glória a Deus. Né? E um outro ponto que eu quero trazer é que nós fomos muito beneficiadas pela conquista do movimento feminista. A pastora Lídia vai falar, né, de feminismo, né? Mas como mulheres, né, de fé, a nossa bússola vai ser sempre a palavra de Deus. Existem diferentes visões, mas a maioria das vertentes femininas, elas defendem a descriminalização e a legalização do aborto. E a Bíblia ela é muito clara para a gente, né, em nos mostrar o valor sagrado da vida desde a concepção. Lá em Jeremias 1:5, né, está escrito que antes de formá-lo no ventre, eu o conheci. Antes de você nascer, eu o separei. Em Salmos 139, 13-16, também nós lemos lá que Deus nos teceu de forma maravilhosa dentro do ventre da nossa mãe. Então, aqui, esses versículos, eles nos mostram que o ser humano, ele começa antes, né, do próprio nascimento. Né? A nossa criação ela é planejada por Deus. Essa visão da vida, ela nos leva à maternidade, que ela é uma bênção, um presente, né, de Deus. No Salmo 127:3 fala, né, que os filhos são herança do Senhor, é uma recompensa que Ele nos dá. E falando de maternidade, a nossa lei também defende a maternidade. Né? A lei, ela de certa forma, ela ecoa o valor que Deus dá à vida, porque as mulheres elas são protegidas durante a gestação. Né? Eu trouxe aqui só uma pincelada de direitos trabalhistas, né? Mas, por exemplo, uma empresa ela não pode pedir um exame de gravidez para a mulher, nem na contratação e nem durante o seu período de trabalho. Isso é considerado crime, né? Porque isso é discriminação. No ambiente de trabalho também, ele tem que ser seguro para a gestante. Se a mulher trabalha em uma empresa que tenha insalubridade, né? Que é locais com muito ruído, com produtos químicos, para ela trabalhar naquele lugar, a médica tem que dar um atestado permitindo ela de trabalhar ali. Se a médica não dá, a empresa é obrigada a colocar ela em outro lugar seguro e sem diminuir o salário delas. E a licença maternidade, que todo mundo conhece, né, que todas as trabalhadoras elas têm direito a, no mínimo, 120 dias de licença maternidade. E até que o bebê complete 6 meses, ela tem direito a 2 períodos de 30 minutos por dia para poder amamentar o seu bebê. E um outro avanço que a gente também teve recente na nossa legislação foi uma novidade na questão do salário maternidade para as mulheres que estão em período fértil, que querem ter filhos, que não é o meu caso, né? Mas caso alguém ainda queira, é uma vitória, né, para as mulheres. Antes, as mulheres que eram autônomas e MEIs, elas precisavam de, no mínimo, 10 meses de contribuição para poder ter o benefício do salário maternidade. Hoje, se a mulher já pagou em algum momento e ela fizer apenas uma contribuição, ela volta a ter o direito do benefício. Tem algumas regrinhas lá que chama período de graça, tudo, mas
é um avanço gigantesco, né? Uma proteção financeira necessária para a maternidade, quando a mulher não tem como sair para trabalhar. E reconhece que a vida da mulher tem fases, tem hora que você pode estar pagando, tem hora que não pode. E nós temos mais alguns pontinhos da lei que nem sempre são aplicados na prática, né? Mas é bom a gente conhecer, né? Porque a gente ganha no conhecimento, né? Mas a questão da igualdade salarial, que é lei, homens e mulheres, eles fazendo a mesma função, eles têm que receber o mesmo salário. Existe, inclusive, as empresas elas são obrigadas a publicar uma lei de igualdade salarial para as pessoas poderem avaliar se está ocorrendo essa igualdade. Eu confesso que eu não vejo isso na prática acontecer. A questão de folga aos domingos para as mulheres que trabalham em regime de revezamento, elas têm direito a 2 folgas no domingo. Né? Foi uma forma que o direito viu de reconhecer a dupla jornada da mulher para garantir que ela tivesse mais tempo para os filhos. Eu sei que alguns sindicatos já bateram de frente com isso aqui também, e parece que em algumas empresas também não dão esse direito para a mulher. E a questão da segurança no transporte, que a mulher pode descer das 22 horas até as 5 da manhã. Em São Paulo, ela pode descer em qualquer lugar que ela quiser. Antigamente, os motoristas de ônibus só paravam... Dependia da amizade do motorista, né? Mas, às vezes, o ônibus passava na porta da tua casa e você ia parar lá longe, tinha que fazer uma caminhada, correndo risco, até chegar na sua casa. Hoje é lei em São Paulo, existe um projeto de lei para que seja no Brasil inteiro, para que as mulheres, dentro desse período noturno, elas possam descer em qualquer lugar que elas acharem conveniente, o motorista é obrigado a parar. Vou beber água. Bebe água. E para a gente ir caminhando aqui para o final, eu gostaria de lembrar que todas essas lutas, todas essas publicações de leis, elas não seriam necessárias se a sociedade vivesse em Cristo. Porque a graça de Cristo, ela nos faz viver de acordo com o plano original. Porque vocês lembram que logo no comecinho eu falei que Deus nos criou para sermos iguais. Paulo, ele nos ensina, lá em Gálatas 3:28, que ele fala, né, que não há judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos somos um em Cristo Jesus. Então, essa questão da igualdade, ela não é um conceito moderno. Ela é uma verdade que foi restaurada por Jesus, né? Que Jesus, quando ele veio, dentro daquela sociedade patriarcal, ele revolucionou a forma que ele tratava as mulheres, né? As mulheres eram tratadas com desprezo naquela época. E Jesus ele fez a total diferença para a vida das mulheres, né? Eu trouxe aqui alguns exemplos que acho que todo mundo está cansado de saber, né? A história da mulher samaritana, que Jesus ignorou a situação dela, tratou ela com dignidade, né? Conversou com ela. A questão da mulher pecadora, lá que o fariseu estava julgando ela, e que ela foi lá e lavou os pés de Jesus, enxugou com seus cabelos, né? Ele não só perdoou ela, mas mostrou que a vida dela não estava ligada ao passado, mas estava ligada à fé dela. A questão de Marta e Maria, quando Maria sentou seus pés para aprender, e Jesus reconheceu isso, porque naquela época, sentar para aprender era um privilégio reservado somente aos homens. E Jesus validou o desejo dela de aprender, de ter conhecimento espiritual. A questão da mulher adúltera, né, que eles queriam apedrejar, e Jesus não só perdoou o erro dela, como deu para ela uma nova chance de vida, restaurando a dignidade dela. Também tinha as mulheres lá que seguiam e financiavam o ministério de Jesus, Maria Madalena, Joana, Susana, entre outras. Deus incluiu elas no ministério, né? Então, ele mostrava que para ele também não tinha diferença. Então, minhas irmãs, o que eu quero finalizar aqui é que eu entendo que essa luta de direitos, essa igualdade, na verdade, essa luta pela igualdade, é para retomar algo que Deus já nos deu lá no Éden e que Cristo restaurou na cruz. Jesus ele veio para restaurar essa dignidade que o pecado tentou roubar, principalmente das mulheres, né? Ele mostra que a Bíblia e a lei dos homens, elas caminham junto para reafirmar esse propósito de igualdade, de dignidade para a mulher.
não se calem diante das injustiças, assim como Maria da Penha, assim como as filhas de Zelofeade, vocês têm uma voz. Usem essa voz para defender a justiça, usem essa voz para criar um ambiente que seja seguro, né, para as mulheres. Porém, depois de tudo que a gente falou aqui de direito, eu quero levar uma última e crucial reflexão para casa. A nossa jornada aqui foi para falar sobre direitos, sobre a nossa dignidade, sobre o nosso valor, né, sobre tudo que Deus e que a lei nos garante. Portanto, a gente não pode ser radical. A gente tem que pensar que a mulher ela não tem só direito, ela tem dever também. A palavra de Deus, ela nos chama para viver um equilíbrio lindo e perfeito. Então, assim, do mesmo jeito que Deus nos dá direitos inegociáveis, Ele também nos chama a cumprir com os nossos deveres. Eu trouxe aqui alguns exemplos de mulheres de força, de valor, mas a gente sabe que lá na Bíblia tem também aquelas mulheres contenciosas, mulheres rixosas, que elas testam a paciência de qualquer um, ela transforma o lar que era para ser um refúgio num campo de batalha. Você já parou para pensar, o homem sai de casa, ele trabalha o dia inteiro, e aí quando ele chega em casa, ele espera um ambiente de paz, um ambiente de acolhimento, uma recepção com amor. E aí, às vezes, a mulher está lá só. Às vezes tem mulher que não tem coragem de estar o dia inteiro em casa, mas não tem coragem de preparar uma comidinha para o marido que chegou cansado do serviço. Tem mulheres que o marido chega em casa, a casa está desse jeito, né? Aquela bagunça, né? Então, assim, a gente tem um exemplo lá da mulher virtuosa, lá em Provérbios, né? Que já foi citado aqui, que era uma mulher que tinha valor, uma mulher que valorizava o marido, que valorizava os filhos. Lá em Tito 2, 4 e 5, ele também complementa essa visão, chamando a gente a amar os nossos maridos, os nossos filhos, para a gente ser mulher prudente, para a gente viver de uma forma que a gente tenha uma conduta que a gente seja exemplo para outras mulheres. Porque às vezes a gente tem mulher que está dentro da igreja, aí você vai convidar alguém para vir para a igreja, aí a pessoa fala, para ser igual a você? Então, assim, vamos também pensar nos nossos deveres como mulher, né? E antes de fazer a oração final, eu queria fazer aqui uma nuvem de palavras com vocês dentro daquele QR Code que está aí, né? Eu queria que vocês olhassem aí para a tela e pensassem em uma única palavra que resume aqui, dentro de tudo que a gente falou, da lei, da palavra de Deus, sobre dignidade. Eu queria que vocês trouxessem uma palavra resumindo o que vocês guardaram como palavra-chave de tudo que a gente falou aqui hoje. Esperar mais um pouquinho. Ainda tem gente digitando, mas né, para a gente ganhar tempo aí, ó, as palavras né, que vocês trouxeram. A que mais se repetiu aí foi dignidade, respeito, sabedoria. Essas palavras que ficam maior foi que a gente mais digitou. Né?
E aqui não são palavras soltas, né? São palavras que é uma semente que ficou plantada no nosso coração sobre tudo que a gente aprendeu hoje, sobre a questão da igualdade que Deus tem para a nossa vida, né? Eles resumem aqui o que a palavra de Deus e o que a lei ela nos ensina, né? E para que essa semente que foi plantada, ela não se perca, vocês estão recebendo aí um símbolo do que falamos hoje, né? Nesse saquinho tem uma semente de girassol. Todo mundo já sabe que o girassol, né? Ele se move em busca da luz, mesmo que a luz não esteja lá. Ele sabe que mesmo nos dias escuros, a luz está lá, né? Então, que a semente que você leve na mão te lembre também da semente da lei e que foi plantada no seu coração, né? Que a gente possa sempre se voltar para a luz de Deus, que a gente possa enraizar, né, a questão da palavra no nosso coração, que a gente possa crescer, independente da violência ou da escuridão que possa nos cercar. E agora, com a permissão da pastora, eu queria chamar minha mãe aqui para fazer uma oração. Para que Deus possa nos capacitar. Pai Senhor, igreja. Louvado seja o nome do Senhor, né? Jesus é bom o tempo todo, né? E a Carol é fruto das minhas orações. Eu sou muito grata a Deus, ela tremeu, mas louvado seja Deus. Eu creio que é o início de uma grande obra que Deus tem preparado para ela, né? Ajude minha filha em oração e que o bom nome do Senhor Jesus seja engrandecido através da vida dela. Vamos ficar de pé e agradecer a Deus por esse período? Graças a Deus. Amado Deus, poderoso Senhor, que a honra e a glória seja dada tão somente a Ti, Senhor. Graças te damos, Senhor, por essas ministrações que até aqui, Senhor, foi falado, foi ministrado dos nossos corações. E eu quero bendizer no Teu nome pela vida das Tuas servas que se gastaram, que se prepararam para trazer a mensagem, Jesus, que nos impactaram nessa tarde. Nos ajude a levar essa semente, Senhor Jesus, e que ela cresça como essa semente de girassol, e que a Tua luz, radia nas nossas vidas, no nosso dia a dia, Deus, e que o santo nome venha a ser exaltado, engrandecido e glorificado, não só hoje, mas para todos sempre. Todos dizem amém. Deus abençoe. Eu agradeço em nome de Jesus.